Bem-vindos de volta ao Seguindo Gui, eu sou o Gui Zaga e hoje a gente vai atravessar a fronteira com Eswatini para falar sobre a antiga Swazilândia. Me segue? Nas duas últimas semanas eu falei sobre Moçambique. Se você ainda não assistiu, clique no card aqui em cima para poder ir assistir mais tarde. O reino de Eswatini é um país pequenininho que fica encravado entre Moçambique e África do Sul. Quando eu fui, ele ainda se chamava Swazilândia, mas em 2018 eles decidiram mudar de nome para que o nome em inglês fosse mais semelhante ao nome que eles dão para o país em Swazi, que é a língua falada pelos povos locais. É um dos poucos reinos absolutistas que ainda existem no mundo, com um detalhe interessante: é uma diarquia. O rei divide o poder com a sua mãe. Isso na teoria, na verdade, porque na prática ele manda no país e a mãe é tipo a rainha da Inglaterra, é mais simbólica mesmo. Eu fiquei 4 dias em Eswatini enquanto eu voltava de Moçambique para África do Sul, e o motivo por que eu fiquei todo esse tempo é porque eu tinha o intuito de fazer safaris no país. Como ninguém vai pra Eswatini, dizem que os safaris eles são muito bons porque tem bem menos gente e é bom pra ver rinoceronte, umas coisas do gênero. Só que exatamente por serem bem menos movimentados, foi muito difícil de chegar lá porque eu tava viajando sozinho, então eu acabei tendo que desistir de fazer o safari em Eswatini e fiquei tempo demais no país. Chegar lá foi uma aventura, já que as estruturas de acesso pro país são bem precárias. Minha ideia original era sair do meu hostel em Maputo, pegar um táxi até a região de onde saem umas minivans que levam até a fronteira com o país. E aí de lá atravessar e pegar uma outra minivan que me levasse até onde fica o meu hostel. Só que na hora de negociar o preço com um taxista em Maputo, ele me ofereceu para me levar até a fronteira com Eswatini, em Namaacha, por um preço que me pareceu bom e eu aceitei. Chegando lá foi bem simples atravessar para Loma Racha, brasileiros não precisam de visto para entrar em Eswatini. Uma vez atravessado eu peguei uma van que seguia para Mbabane, que é a capital do país. Nessa parte é bom você prestar atenção na estrada porque ela cruza o Hillane National Park, que é o lugar onde eu queria fazer originalmente o safari e não consegui. Imagina meu susto estar ali na minivan, olhar pro lado e ver uma girafa no canto da estrada. Apesar de pegar a van pra capital, eu não me hospedei lá porque não tem nada na cidade. Eu optei por ficar no Vale de Azuwini, então eu desci da van no The Gable Shopping Center, um shopping que tem um mercado bom e alguns restaurantes, o que é bem conveniente. Quando eu fui embora pra Joanesburgo, é daqui também que saiu o carro da Sky World, que eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo. O hostel que eu fiquei era subindo uma ladeira pra trás do shopping, uns 15 minutos de caminhada. Se chama Legends Backpackers Lodge. Ele era bem grande, tinha bastante espaço, uma área aberta com árvores, uma área comum bem interessante. Os quartos eram grandes e confortáveis e eu fiquei sozinho no quarto, porque no lugar inteiro tinha 4 ou 5 hóspedes, estava bem vazio. Apesar do lugar ser bem legal, os chuveiros tinham água quente só quando eles queriam, e o cara que trabalhava lá na época era um completo babaca. Eu fiz uma reclamação depois que eu fui embora e o dono me respondeu um e-mail falando que já estava tendo problema com ele há muito tempo e que ia resolver isso nos próximos dias. Então talvez tenha melhorado, vale a pena tentar. Muito convenientemente, bem na frente do hostel fica o Mantenga Craft and Lifestyle Center, que é como se fosse um centrinho com lojas de artesanatos bem bons, bem interessantes, que tem também um café e um escritório da Swazi Trails, que é a principal agência de turismo do país. A Swazi Trails, assim, se vocês vierem pra Swazilândia, ela é super útil pra você reservar passeios de aventura, mas não conte 100% com ela. Eles não têm tours todos os dias. Se tiver coisas específicas que você quiser fazer, não necessariamente você vai conseguir, principalmente se você estiver sozinho. Eu tô sozinho, então eles montarem uma coisa só pra mim é muito difícil. É uma boa carta na manga. Se você estiver planejando sua viagem, você fala com a Swazi Trails, você vê o que eles têm durante o tempo que você vai estar aqui, reserva com eles o que eles tiverem, o que eles não tiverem, você tenta fazer por conta própria, o que não é fácil na Swazilândia. Foi com eles que eu aluguei uma bike para dar uma volta pela região. Eu comecei pelo Swaziland National Museum, que pelo site deles aparentemente não mudou de nome junto com o país. Um museu pequeno, mas informativo, que conta um pouco da história e das tradições dos povos locais. Honestamente, eu só curti porque não tinha porcaria nenhuma pra fazer. Vale mais pelo rolê de bike mesmo, porque as paisagens são muito legais. De lá, segui pro King Sobhuza II Memorial Park, um memorial bem bonito em homenagem ao rei Swazi que levou o país à independência do Reino Unido. Depois de andar mais de 20 km de bicicleta, não contente, o sedentário aqui ainda inventou de fazer caving durante a noite. Caving, pra quem não sabe, é exploração de cavernas, é uma exploração de cavernas de aventura. Eu reservei isso com as Swazi Trails. Eles vieram, pegaram a gente no hostel, levaram até a entrada de uma fazenda, deram umas roupas pra proteger e tudo mais, tipo uns macacões.
fiquei ridículo naqueles macacões, mas enfim. E daí a gente fez uma trilha de 45 minutos até a entrada da caverna. Depois são mais 2 horas dentro da caverna, descendo, subindo, passando no meio das rochas e tudo mais. É pesado, viu? Não é fácil não. Eu achei que fosse ser mais tranquilo. Você arrasta, você se espreme, você se... É uma força absurda que você tem que fazer, descomunal, mas é super divertido e é muito bonito lá dentro. É muito bacana, assim, eu nunca tinha feito, achei muito legal. A gente faz isso durante a noite. Eu não entendi direito por que a gente faz durante a noite, mas a gente fez durante a noite, saiu às 4 horas da tarde. Tem uma aranha específica que só existe nessa caverna, que é uma aranha meio transparente, então a gente conseguiu vê-la. Um monte de morcego, mas os morcegos pequenininhos, assim, são umas gracinhas. Um deles voou na minha cara, o que foi meio assustador, mas enfim. Ainda depois que você termina, as 2 horas lá dentro, você sai, são mais 45 minutos, né, na trilha de volta durante a noite. Saindo de lá, eles levam a gente pra uma hot spring, que é um negócio com águas termais. Não sei se é águas termais, são águas térmicas, são águas quentes, é uma piscina assim, com cerveja e pizza e tudo mais. Então, tipo, depois de todo o cansaço no caving, você chega lá e você dá uma relaxada e é uma delícia. Não é o tipo de coisa pra você fazer se você tem claustrofobia, porque é bem apertado, e também se você tem medo de escuro. Teve um momento que a gente tava lá embaixo que o guia sugeriu que todo mundo desligasse as lanternas pra ver como que é a escuridão na profundeza da caverna. E é meio opressivo, assim, é bem impressionante o quão escuro que é. Caminhando do hostel dá pra chegar no Mantenga Cultural Village, uma réplica de aldeia tradicional dos povos Swazi, onde tem umas apresentações de danças típicas que são bem interessantes. Não sei se eles falam isso pra impressionar os turistas ou se é real mesmo, mas as explicações do guia sobre a situação das mulheres no país me pareceu bem preocupante. Um homem pode ter quantas mulheres ele quiser, só que para isso ele tem que ter dinheiro, porque cada mulher custa 17 vacas, ou o equivalente em dinheiro. As mulheres elas têm que ser submissas aos homens, então elas fazem a comida e trazem de joelhos para eles. Esse preço não é fixo. Então, por exemplo, se a mulher não for virgem, ele pode negociar para pagar menos pela mulher. O homem, quando ele tem várias esposas, a casa da última esposa com quem ele casou é a que fica mais perto da casa dele. O conjunto de barracas mais perto da barraca dele é a da esposa dele. Quando ele casa uma nova, eles mudam ela para mais longe e colocam a mais nova perto. Por 2 motivos. Um, porque ela é nova na tribo e ele tem que deixar ela mais à parte das coisas e passar mais tempo com ele. Outra, porque ela é mais jovem. Então, ele tem mais interesse em passar tempo com ela. Eu não entendi essa parte direito, mas tem alguma coisa sobre ele e ela dormirem na mesma barraca. Eu não sei em que momento isso acontece, mas eles dormem na mesma barraca, que ela dorme do lado esquerdo com as crianças menores de 6 anos, e ele dorme sozinho. Quando as crianças já estão velhas o suficiente, ele tem um pedaço de pau com o qual ele cutuca a mulher do outro lado da barraca e fala, vem pro lado de cá. Aí vocês já entenderam essa. Ele explicou um outro negócio também, eu não sei se eu entendi direito. Mas ele tava falando sobre quando, tipo, um cara casa com uma mulher, ou com algumas mulheres. Por que eu entendi, ele tem que ter filhos com todas elas. Mas, óbvio, sempre tem mulheres que não conseguem ter filhos, ou homens que não conseguem ter filhos. Então, eu não entendi direito se a mulher não consegue ter filho, eles trocam ela, ou... Não entendi. Tem alguma coisa do gênero. Porém, se é um homem que não consegue ter filhos, aí eles chamam o irmão dele pra engravidar a esposa, só que sem contar pra ninguém. Tipo, eles falam, ó, você vai engravidar ela, mas o filho é dele e não vamos falar mais sobre isso. Além disso, quando um homem morre e deixa suas esposas, 1, 2, 3, sei lá quantas esposas ele tem, elas ficam de herança pro outro irmão. Pois é, herança. O outro irmão, ele fica com as outras esposas como se fossem dele, mas, porém, ele tem que ser casado pra isso. Então, se ele é casado, ele pega outras esposas. Se ele não for casado, aí passa pra outro irmão, porque geralmente eles têm mais do que um. É verdade
Eu não duvido. Até hoje acontece anualmente no país o Umhlanga, um festival em que meninas jovens e solteiras, sem filhos, são trazidas do país todo para conhecerem o rei e a família real. O rei então escolhe 365 dessas meninas, com a ajuda da sua mãe, e elas viverão no período de 1 ano com ele no palácio, ficando disponíveis sexualmente para ele. Nesse período, ele pode ou não escolher uma delas para casar com ele. O atual rei não escolhe todos os anos, tendo apenas 15 esposas e 23 filhos, e contando. Seu pai, quando morreu em 1982, aos 83 anos, tinha deixado 70 esposas, 210 filhos e mais de 1000 netos. Essa sim seria uma história boa pra Game of Thrones. Apesar dos pesares, eu acho muito difícil julgar uma sociedade dessas, por mais absurdo que tudo isso possa parecer. Eu conheci algumas mulheres Swazi no país, independentes, que trabalhavam, que faziam o que bem entendiam, modernas nas nossas concepções de mundo, e perguntei o que elas achavam dessa situação que pra mim parecia tão chocante. A resposta geral que eu ouvi é que isso faz parte da cultura deles, que ninguém é obrigado a isso, que as mulheres que querem viver uma vida independente, como em qualquer parte do mundo, podem e são livres pra isso. Então eu vou ficar bem quietinho, porque esse não é o meu local de fala. Não muito longe do hostel fica o povoado de Malkerns, que você consegue chegar com aquelas minivans que você encontra por toda parte. Lá você vai encontrar House on Fire. House on Fire é tipo a única balada que tem na Suazilândia. Uma vez por ano eles fazem um festival que se chama Bushfires. Vai ser daqui 10 dias, então eu vou perder, mas é um festival sensacional que traz músicos e cantores de toda parte do mundo, mas principalmente aquele do sul da África. Tem gente de tudo quanto é lugar e dizem que é um festival sensacional. Vou ter que voltar um outro ano pra isso. Se você for pro país, tenta encaixar isso junto com a época do Bushfire, porque eu acho que é o tipo de coisa que vale muito a pena ir. Mesmo não tenha tendo nenhuma festa, vale a pena vir aqui. O lugar é muito bonito, tem umas coisas muito bacanas e o restaurante é bem interessante. Eu não comi ainda, eu tô aqui esperando um restaurante agora, o restaurante chama Malandelas. Vamos ver, depois eu falo pra vocês. Excelente, com comidas maravilhosas, uma pegada mais local assim, e foi recomendação de um holandês que eu tinha conhecido em Moçambique, mas que, apesar de ser holandês, os pais são originalmente da Suazilândia, de Eswatini. Então ele vai com bastante frequência pro país e ele acabou me recomendando esse restaurante. Em Malkerns também fica a Swazi Candle, onde eles fazem umas velas que são bem tradicionais em Eswatini, que são feitas em todos os formatos possíveis. Você pode ver tanto as que já estão lá prontas para você comprar, que são excelentes souvenirs para você trazer, apesar de um pouco caras, e também pode ver eles fazendo ali na hora, o que é bem legal. Na frente do Swazi Candles tem um mercado de artesanato que é muito interessante. Tem muita coisa bacana com um preço aceitável, assim. Eu quero ver como que eu vou levar tudo que eu tô comprando de artesanato de volta pra casa. Isso vai ser uma descoberta. Se você insistir em ir até Mbabane, que nem eu fiz, porque é a capital do país, se prepare porque você não vai encontrar muito lá. Basicamente, eu fui até a Swazi Plaza, que é uma espécie de shopping center, que também faz às vezes de terminal de ônibus, e dei uma volta por ali. Eu até tentei sair um pouco e ir por umas ruas laterais pra ver se eu encontrava alguma coisa, mas não tem nada assim. A paisagem é meio bonita, mas realmente não tem nada demais. Agora, se você já foi até lá, aproveite para comer no Plaza Tandoori, que é um restaurante indiano que tem no meio do shopping, que é bem bom. Esse foi o meu vídeo sobre Eswatini, definitivamente o país mais aleatório que eu conheço. Na semana que vem eu continuo a viagem pelo sul do continente africano, indo para Victoria Falls, que fica na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, e falo também das atrações ao redor, inclusive atravessando a fronteira com a Botsuana para fazer safari do lado de lá. Enquanto isso, aproveite para me seguir lá no Instagram, curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para receber notificações. Assim você pode continuar seguindo o Gui.